A paz do Senhor, meus amados irmãos, Tiago Góes vindo aqui, né, com mais um vídeo para o canal Bíblia Adentro, tá? E nessa oportunidade eu quero falar sobre o meu curso de introdução à teologia. Quem já acompanha meu ministério sabe que eu tenho um curso de seminário de teologia básica, que é um curso mais extenso, né, com a duração de 2 anos, 17 matérias que a gente trata ali na teologia básica. Porém, eu tenho também esse mini curso de introdução à teologia, que eu utilizo essa apostila aqui, tá? Um curso com durabilidade ali de 1 mês, carga horária de 8 horas, aproximadamente 2 horas, né, de aula, 2 horas por cada aula, né? A gente utiliza ali uma aula por semana, né? Em 1 mês a gente encerra essa introdução à teologia, tá bom? E é disso que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo. Já eu quero primeiramente antes de começar a falar um pouco do conteúdo desse curso, eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, pela força que vocês têm dado aí no meu canal, compartilhando, indicando, né? O canal de pouquinho em pouquinho ele vai crescendo, tá? E eu fico muito feliz, tá, por isso. Lembrando que o objetivo do canal Bíblia Adentro é o ensino da palavra de Deus, tá bom? Seja através de devocionais, seja através de vídeos, né, com ministrações minhas gravadas nas igrejas, indicações de boas literaturas bíblicas. Se você que está vindo agora aí, né, no meu canal, se você dá uma olhada nos vídeos aí, você vai ver bons livros que já foram indicados aí, bons estudos, boas mensagens que já foram ministradas. Então, quero agradecer a todos aí pela divulgação e seguimos firme aí nesse ano 2023 na direção do Senhor. Então, já peço a você que não esqueça de deixar o seu like, tá? Caso você esteja vindo pela primeira vez no meu canal e ainda não é assinante, ainda não se inscreveu, caso você goste, né, do conteúdo, amém, já se assine, se inscreva aí no canal, compartilhe o canal, amém, que assim você vai estar me ajudando aí no crescimento do mesmo, tá bom? Então vamos lá, eu quero falar um pouco desse meu mini curso, né, de introdução à teologia, onde eu utilizo dessa apostila. Irmão, quando alguém vai fazer teologia, ninguém pode ir fazer teologia, não se deve, né, ir fazer teologia por fazer. Eu quero fazer teologia, é moda fazer teologia, não sei quem me falou que eu tenho que fazer teologia. Você tem que entender qual a importância de se aprender teologia e qual é o objetivo da teologia, porque senão você não vai suportar a extensa carga, né, de tempo, de matérias, de conteúdo, tudo que a teologia tem para lhe oferecer. Eu já me deparei com muitos que não aguentaram, fizeram 2 meses, 3 meses, 6 meses e não conseguiram dar continuidade ou terminar o curso, ou até mesmo muitos tinham dificuldade na assimilação do que é passado. Isso até é normal, mas quando a pessoa entende qual é o propósito da teologia, logo essa dificuldade de assimilação ela fica só no começo, ela vai passar, você vai começar a ter mais intimidade, a se desenvolver, né? E o Espírito Santo, que é o nosso principal professor, ele vai estar ali, ele é o nosso ajudador principal, amém? Então, quando você vai estudar teologia, você tem que entender o que é a teologia. Por muito tempo permeou no nosso meio pentecostal, né, o pensamento que teologia esfria, teologia matava, né? Tinha esses pensamentos, né? Era normal ver alguns irmãos com o rancho da teologia subindo no altar e falar: irmãos, hoje eu não vim pregar teologia não, né? E às vezes você pergunta para o camarada: vai pregar o quê então? Vai pregar teologia? Vai pregar o quê? A gente tem que ter em mente que não é a teologia que faz a Bíblia, mas é a Bíblia que faz a teologia, irmãos, né? A teologia nos ensina, né, sobre Deus, é um estudo sobre Deus, né? A definição mais básica, assim, sucinta de teologia é o estudo, né, sobre Deus. Teologia, a junção, a aglutinação, né, de 2 palavras gregas, logia, que é estudo, teus, Deus, né, teus, mas logia, teologia, o estudo, né,
sobre Deus, tá bom? Dissertação sobre Deus. Então, quando você se depara com a teologia vai te ensinar, né? Vai te apresentar métodos para você poder entender de maneira mais clara o que a Bíblia está te ensinando. Amém? Aí as pessoas até muitas vezes se utilizavam, né, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, é o tradicional, dizendo, Paulo diz que a letra mata, né? Uma salada, né, exegética com esse versículo que não tem nada a ver. Paulo jamais está indo contra ele mesmo, era um camarada muito bem instruído. O que Paulo está dizendo ali não tem nada a ver com isso, tá bom? Paulo está fazendo uma comparação de antiga aliança com nova aliança ali dentro daquele contexto ali. Então entenda bem, a teologia ela é de suma importância para a nossa vida, porque ela vai nos ensinar todo o desenvolvimento da Bíblia. A Bíblia apresenta para a gente diversas doutrinas, amém? A Bíblia ela foi escrita num longo período de tempo, e nós temos que ter em mente que as doutrinas que a Bíblia ensina não foram colocadas para a gente, né, de forma sistematizada, de forma organizada. Elas estão espalhadas pela Bíblia. Homens que viveram em tempos diferentes, períodos diferentes, pensamentos diferentes, com o mesmo objetivo que era falar de Deus, falar de Cristo. Porém, nós temos aí na Bíblia por volta de 40 autores, que há uma diferenciação muito grande entre um ou outro, em tempo de que eles estão escrevendo, que eles estão vivendo. Se você pega aí, né, o Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento, ele tem aí uma longa escala de tempo, né? Você tem aí, né, aproximadamente 1.100 anos de história canônica escrita, amém? E aproximadamente 4.000 anos de história desenvolvida, irmão, amém? A história escrita apresenta a história desenvolvida, né? Você tem ali 1.100 anos de história canônica escrita, fora que você tem um período ali também depois do período ali do profeta Malaquias, né, o último livro do Antigo Testamento. Você tem um período ali de 400 anos de silêncio profético, né? Chamado de período interbíblico ou período intertestamentário, onde ali Deus se calou por um tempo, não se houve inspiração, né, da parte de Deus. Nesse período ali nascem os livros, né, deuterocanônicos, ou os livros apócrifos, né, alguns escritos também pseudopigrafos, né, que são escritos fraudulentos, pessoas que escreviam e colocavam uma autoria mentirosa, e os livros apócrifos que tem uma autoridade ali histórica, né, que apresenta pra gente ali, né, o conteúdo histórico ali daquele período ali de 400 anos. Mas nós temos 1.100 anos de história canônica. Você consegue na datação ali por volta de 1450 ali a 1500 a.C., que foi escrito o livro do Êxodo, né, até o livro de Malaquias, sendo que ainda você tem, né, o livro de Gênesis, né? Daí você começa a entender também que você aprende tanto ou na bibliologia ou na hermenêutica, que existe inspiração e revelação, né? O autor inspirado, né? O geógrafo, quando foi inspirado, o geógrafo é o autor, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever as escrituras. Quando ele está vivenciando o cenário, ele está escrevendo sobre aquilo que ele está vivenciando, o Espírito Santo está inspirando ele a escrever, mas há também um texto revelado. Como assim? O livro de Gênesis, por exemplo, Moisés não viveu o cenário do Gênesis. Moisés não teve contato nesse plano terreno com Abraão, com Isaac, com Jacó, teve contato com Adão. Deus está revelando para ele os acontecimentos de Gênesis, né? Então Deus revelou para ele o livro de Gênesis. E se você pega o livro de Gênesis, acredita-se ali que ele tem aproximadamente 2.500 anos de história desenvolvida, né? Essa datação, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Bíblia através dos séculos, ele traz essa datação aproximada ali, né? E mesmo assim é uma datação aproximada, quem bote mais tempo ainda, mas você vê aí 2.500 anos de história desenvolvida. Então você junta tudo aí, você tem 4.000 anos ali aproximadamente de história só no Antigo Testamento. Irmão, se em 10 anos, 20 anos, muita coisa muda, quem dirá em 4.000 anos? Então são homens escrevendo, né, tendo o mesmo objetivo, escrevendo ali, inspirados por Deus, para, né, anunciar
o plano da salvação para a humanidade, né? Mostrar tudo aquilo que Deus fez para Israel e para a humanidade, períodos diferentes, durante todo esse desenvolvimento, doutrinas nos são apresentadas. Então a função da teologia, né? Primeiramente ela começa apresentando para a gente, né? Quem é esse Deus maravilhoso, criador de todas as coisas. E, por exemplo, você pega a teologia era um termo muito comum, que só foi aceito pela igreja num período bem ali pelo 3º século, 4º século ali, depois de Cristo. Não era um termo muito aceito, porque era um termo comum ali dentro da filosofia grega, né, que falava de divindade. Tanto que se criou o termo, para trazer uma diferenciação para a teologia, o termo teontologia, né, que é o estudo sobre o ser de Deus, né? Então, você tem aí, você estuda na teologia assuntos, por exemplo, como esse, a doutrina sobre o ser de Deus, teontologia, que apresenta para a gente o Deus criador de todas as coisas, os seus atributos que Deus comunica com a gente, né, os atributos não comunicáveis, né, o Deus, né, cognoscível, né, que a gente tem acesso, ele permite que a gente tenha acesso a ele. Então, dentre outras coisas, né, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, que são as teofanias, né, teofania, você vê ali no Antigo Testamento várias aparições divinas. Teofania também é uma palavra grega, né, Deus, mas a palavra grega fania, da onde vem a palavra grega faraneio, que significa se manifestar, né, se tornar visível. Então Deus se tornando visível ali no Antigo Testamento, né, em forma de anjo, o anjo do Senhor. Você entender quando é Deus, né, quando é uma cristologia, quando é o próprio Cristo que está se manifestando ali no Antigo Testamento. Então tudo isso você vai aprender, seja na teontologia, você vai também estudar na teologia também. Isso eu estou falando de teologia sistemática, tá bom? Sistematiza para a gente essas doutrinas. Você vai aprender também o que é a doutrina da Trindade, né? As 3 pessoas, natureza diferente, mesma substância, né? Os 3 são um Deus só, né? Você vai aprender o que é o Deus triuno, o que é tripessoalidade, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Você vai aprender sobre pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, cristologia, estudo sobre Cristo, amém? Você vai aprender sobre a doutrina da salvação, soterologia, tá? Você vai aprender sobre os últimos acontecimentos dos últimos dias, escatologia, dentre outras doutrinas que a teologia sistemática nos ensina. Porém, a teologia não para só na teologia sistemática. A teologia ela pode ser dividida em até 5 partes, né, 5 ramificações. Nós temos, além da teologia sistemática, nós temos a teologia bíblica, amém? Que vai ensinar para a gente ali, né, todos os acontecimentos do Antigo Testamento, as alianças, né, o desenvolvimento, e a mesma coisa também sobre o Novo Testamento. Você vai entender a teologia do Novo Testamento. Nós temos teologia histórica, que nos ensina como as doutrinas se desenvolveram ao longo do tempo, tá bom? Nós temos aí a teologia exegética, tá bom? Que é de suma importância, onde você vai tratar das línguas originais que a Bíblia foi escrita, né? Desde o hebraico bíblico ao grego koiné, há também as porções em aramaico, tá? Você vai entender um pouco sobre desenvolvimento e interpretação de texto. E temos também a teologia prática, também conhecida como teologia pastoral, né? Onde você vai estudar ali sobre um pouco de homilética, e dentre outras coisas, tá? Então, nesse curso de introdução à teologia, a gente vai abordar um pouquinho de cada coisa, para que você tenha sede e vontade de mergulhar em um curso de teologia básica, depois fazer um médio, um avançado, chegar até lá fazer uma graduação, uma pós-graduação, se tornar um teólogo, tá? Então esse é o curso que eu estou disponibilizando aí nas igrejas, tanto presencial como também de forma turmas online, tá bom? Presencial ou turmas online. Então, você que quiser saber mais disso, tá? Se aprofundar mais nesse tema, deixa teu comentário aí no vídeo, tá? Você procurar na minha rede social, você vai achar lá
meu número de contato, né? Chama no zap aí. Você que quer levar para sua igreja, montar uma turma na sua igreja, você que quer participar da turma online, tá? É tempo da gente mergulhar nas escrituras, aprender mais da palavra, porque os tempos são difíceis, amém? E Jesus deixou a gente bem orientado e foi bem claro em Mateus 24, quando ele disse que nos últimos dias, que até os escolhidos, né, seriam enganados, né? Muitos seriam enganados. Então é tempo da gente ficar atento, é tempo da gente mergulhar na palavra, estar estruturado na palavra, amém? Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, né, ele encerra com 4 mini parábolas, ou 4 ilustrações ali, né? E você vê que na última, no capítulo 7, a partir do versículo ali 23, 24, ele apresenta a parábola, ou a mini parábola dos 2 alicerces, né? A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Repare que os dois, amém? Tanto o louco quanto o prudente ou imprudente, eles ouviram a palavra. Só que um respondeu da forma que Deus queria e o outro não. Então não é por falta de palavra, é por falta da resposta adequada. Porque quem não respondeu da forma que Deus queria, construiu a casa de qualquer maneira sobre a areia. Mas o prudente, ele seguiu a orientação, construiu a casa sobre a rocha. Mas repare que um dos pontos interessantes dessa mini parábola, disso que Jesus está contando, que tanto para quem obedeceu, para quem não obedeceu, o tempo ficou ruim. O vento veio, né? A chuva caiu, o rio desceu, o cenário ficou desfavorável tanto para um quanto para outro. Mas aquele que ouviu a palavra e seguiu e praticou, ele estava estruturado sobre a rocha. Veio chuva por cima, vento pelo lado, o rio desceu por baixo, mas a casa estava protegida por completa, porque é isso que a palavra faz. Ela nos protege por completo, não importa de onde vem o ataque do inimigo. Nós estamos guardados por completos pela palavra, por Cristo, por Deus. Tá bom? Então, você que quiser ir, não perde essa oportunidade não, tá? Introdução à teologia, que vai discorrer sobre essa apostila aqui com conteúdo muito bom, que eu creio que vai ser o ponto de ignição aí para você mergulhar num curso mais extenso aí de teologia. Então não deixa de compartilhar esse vídeo não, deixa seu like, deixa seu comentário aí, quiser comentar e deixar uma orientação, deixar uma dica, amém, no comentário, estão aí, tá? Estão procurando aprender cada vez mais, me desculpe qualquer coisa, qualquer eu sou novo nisso, né? Apesar de já gravar vídeo há um bom tempo, a gente está aprendendo, cada dia a gente vai aprendendo mais, tá? Então, que Deus os abençoe, tá? Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e vamos mergulhar na palavra, amém? Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, gente, fica na paz.